Lucas capítulo 15, versículo 1 ao versículo 10. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há poucos dias atrás, os irmãos tiveram aqui uma aula na escola dominical, ministrada pelo presbítero Renato, em que ele tratou a respeito dos fariseus. E os fariseus tiveram uma importância muito grande na história da preservação da lei em Israel, principalmente depois que Israel foi para o exílio e a identidade do povo acabou se perdendo, e os fariseus, o grupo que valorizava a lei, acabou tendo um papel muito importante para a preservação da cultura e da própria forma de religiosidade de Israel. Mas quando a gente chega nos evangelhos, nós vamos perceber que praticamente em todas as situações em que há algum tipo de relação dos fariseus, dos intérpretes da lei com Jesus, sempre há um certo tipo de confronto, sempre eles estão em desacordo. E nesse texto que nós acabamos de ler acontece exatamente isso. Jesus está se reunindo com cobradores de impostos, também chamados de publicanos, e com pessoas consideradas de má fama. As pessoas que ouviam Jesus eram pessoas que provavelmente hoje a gente não poderia chamá-la de pessoas de bem. Eram pessoas comuns, eram pessoas consideradas pecadoras, eram cobradores de impostos que eram desprezados pelo povo de Israel, porque cobravam de Israel para pagar ao Império Romano. E as pessoas de má fama eram aquelas que principalmente tinham duas marcas. Primeiro, não estavam tão ligadas ao cumprimento detalhado da lei. E segundo, obviamente, não participavam das altas rodas da sociedade, eram pessoas comuns. E numa sociedade como a de Israel, você fazer parte da comunidade ou fazer parte da sociedade nos níveis mais baixos significava que você tinha muito pouca importância e que você era sempre identificado como gente de má fama. Eram essas pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Jesus, e o texto chega a nos afirmar que Jesus se reúne com eles e começa a comer com eles. Se você encontrar aí na leitura que nós fizemos, você vai perceber que Jesus é criticado, e aí então novamente aparece a figura dos fariseus e dos mestres da lei. Ele é criticado por eles e ele recebe desses líderes religiosos. Não se iluda, não eram pessoas comuns, eram pessoas que tinham uma certa projeção na sociedade em termos religiosos, e ele recebe desses fariseus e mestres da lei um desafio à sua honra.
Na semana passada nós fizemos menção aqui da estrutura da sociedade de Israel. E uma das características é que a pessoa tinha honra dependendo de qual era a posição que ela ocupava na sociedade. No caso de Jesus, a sua situação era complicada. Ele era de uma família simples, seu pai era um reles carpinteiro, e ele era considerado inclusive vindo de uma sociedade ou de uma cidade não muito bem vista, que era de Nazaré. Embora ele não tenha nascido lá, como todos sabemos e comemoramos na época do Natal, ele nasceu em Belém, mas vinha de Nazaré. Nazaré já era meio mal vista, as pessoas já olhavam meio torto e diziam: pode vir alguma coisa que presta de Nazaré, não é? Interessante que até hoje tem esse tipo de atitude, não tem? Aqui no Brasil a gente tem essa realidade, né? Ah, de onde que é? De tal lugar. Horrível. Pois é, era assim que Jesus era visto, porque vinha de Nazaré. E ele então tem um desafio à sua honra, ou seja, ele é desafiado porque na medida em que ele, em público, não sabe responder ao desafio, ele perde credibilidade. E aqui nós temos exatamente essa situação. Criticado por fariseus e mestres da lei, ele recebe um desafio à sua honra. E por que ele recebe esse desafio? Porque o texto informa que ele estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Comer com alguém, diferente do que acontece hoje, era um ato profundamente significativo que indicava comunhão e que indicava aceitação social. Sabe o que significava? Significava que você estava dizendo que o outro, com quem você está comendo, tem a mesma dignidade sua. Você não comia com qualquer um, você não se reunia com qualquer pessoa. E quando Jesus se associa com pessoas que eram vistas como de má reputação, pessoas que provavelmente não observavam a lei rigorosamente como faziam os fariseus e os mestres da lei, para aqueles intérpretes da lei, Jesus estaria contaminando a sua própria honra e também a honra do seu grupo religioso. E aí então nós vamos encontrar a resposta de Jesus a partir do versículo 3 até o versículo 10. E é importante a gente perceber que Jesus não ignora o desafio, e nem ele nega que estava comendo com pessoas de má fama. Ele não rejeita o desafio, mas a sua resposta, se por um lado é para defender e reafirmar a sua honra, ele faz isso de uma forma completamente fora do convencional. Ele não vai tratar aqui a respeito de pureza ritual e nem de lei. E é interessante a gente perceber isso, porque quando Jesus responde a esses fariseus e aos mestres da lei, ele está deixando claro que aquilo que é o fundamento da religiosidade daquelas pessoas não tinha absolutamente nenhuma importância. Qual era esse fundamento? Para os judeus, principalmente para os fariseus e para os intérpretes da lei, na medida em que você obedece os mandamentos, na medida em que você é fiel ao cumprimento de cada detalhe dos mandamentos, você se aproxima de Deus, Deus te abençoa e você consegue as coisas que você quer de Deus. Exatamente como a gente escuta hoje em muitas comunidades que se identificam como cristãs e que dizem o seguinte: se você não for fiel, vier à igreja, contribuir, cantar, fizer isso e mais aquilo e aquilo outro, Deus não te abençoa. Essa religiosidade que é muito comum hoje em muitas comunidades cristãs, não é a de Jesus, é a religiosidade de quem? Dos fariseus. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa ser obediente, você precisa contribuir de alguma forma para que Deus venha para o seu lado e te abençoe. Essa era a compreensão que eles tinham. E a resposta de Jesus é completamente inesperada.
ele usa aí duas parábolas para argumentar que a verdadeira honra de Deus se manifesta não como faziam os fariseus, que excluíam quem era vergonhoso, quem era pecador, quem era de segunda linha, mas a honra de Deus se manifesta na busca ativa por aqueles que, sendo pecadores, são restaurados à comunidade. A honra de Deus é demonstrada pela ação de buscar e salvar, não pela ação de evitar e condenar. E aqui você tem uma diferença fundamental. A religiosidade dos fariseus, dos mestres da lei é: nós somos fiéis, nós somos melhores, Deus nos abençoa, Deus está conosco. Quem não é como a gente, quem não é fiel como nós, é melhor a gente evitar. Lembra de um hino que se cantava antigamente na igreja? Tu no teu cantinho e eu no meu. Essa é a religiosidade do fariseu. Fica aí na sua e eu fico aqui na minha, porque eu sou mais santo que você. Essa era a compreensão da religiosidade dos fariseus. E aí então Jesus conta duas parábolas que você vai olhar e falar: peraí, essas parábolas parecem que estão meio estranhas. Primeiro ele fala de um pastor que deixa 99 ovelhas, que seria uma riqueza enorme, porque são 99 e não uma só. Deixa as 99 em perigo potencial para buscar uma única que tinha fugido. Do ponto de vista econômico, isso seria uma loucura, porque você vai colocar 99 ovelhas em risco por causa de uma? O risco de perder mais era enorme. Ele vai deixar as 99 lá no campo para ir atrás de uma? E se fugir mais algumas? O prejuízo é muito maior. Também conta uma segunda parábola da mulher que gasta tempo e gasta energia e provavelmente óleo da candeia que eles usavam para encontrar uma dracma. Dracma era uma moeda que era correspondente ao denário, que a gente já conhece, que era o preço pago pelo salário de um trabalhador de um dia, né? E aí essa dracma que aparece no texto, provavelmente, por ela ter perdido uma única moeda, fazia parte de um tipo de um colar que era comum na época, e que você colocava 10 dracmas e fazia um colar, e uma tinha se perdido, e a mulher então faz todo o seu esforço, gasta tempo e energia para procurar essa dracma que tinha sido perdida. E aí nós vamos perceber que nos dois casos, quando se encontra a ovelha e quando se encontra a moeda, eles se reúnem e comemoram por terem encontrado o que estava perdido. Provavelmente gastaram mais com a festa do que com o que valia a ovelha ou a dracma. E por que Jesus está falando isso? E qual é a mensagem por trás disso? A mensagem de Jesus é que ele está propondo uma lógica diferente daquela que era ensinada pelos fariseus. A dos fariseus era a lógica da troca. Eu faço alguma coisa para Deus, Deus faz de volta para mim. No Antigo Testamento isso tem um nome muito claro, chama-se teologia da retribuição. Se você for fiel, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se você seguir todos os meus mandamentos, o que vai acontecer com você? Suas crias vão dar bastante, seus animais vão dar bastante cria, seus pastos vão funcionar muito bem, sua colheita vai ser maravilhosa, mas você precisa fazer isso para conseguir aquilo. Teologia da retribuição. Faça, Deus te dá. Não faça, Deus não te dá. E aí vem Jesus e diz: então, deixa eu explicar para vocês. Jogue fora essa porcaria de teologia da retribuição, porque não é assim que Deus age em relação às pessoas. Jesus está propondo uma lógica diferente daquela que estava na cabeça das pessoas. A lógica é a do reino de Deus, que opera na lógica da graça, e da graça abundante. A honra de Deus
não é diminuída ao ser estendida aos pecadores, como no caso do texto que nós estamos lendo, cobradores de impostos e pessoas de má fama. Pelo contrário, ela é aumentada e manifestada através desse ato. A celebração que eles fazem para comemorar, o fato de terem achado a ovelha e a moeda, não é um custo, mas um investimento na honra da comunidade e de Deus. Encontrar o que estava perdido não reduz o todo, na verdade, torna o todo completo novamente. E aqui de novo eu tenho que fazer um pequeno parênteses. A gente também fez menção disso na semana passada. A mentalidade da época de Jesus era sempre coletivista. Hoje a gente tem uma mentalidade muito individualista. Me, para mim, comigo, o que eu ganho com isso? Tem gente inclusive que pensa que a relação com as outras pessoas na igreja tem que ser assim: eu vou onde me agradam, eu vou onde falam bem de mim, eu vou onde eu me sinto bem, sempre individual. Não era assim na época de Jesus, a perspectiva sempre era coletivista. A ovelha e a dracma, a ovelha perdida, não é apenas um animal, ela é parte do rebanho. Ele não pensa numa ovelha como se fosse algo separado, mas como parte de algo maior. A mesma coisa acontece com a dracma, que, como eu disse, fazia parte de um colar de 10 moedas, que possivelmente podia ser o dote daquela mulher, ou até mesmo as economias da família, símbolo da sua honra e do seu status. E aí então você vai entender o porquê da celebração que era comunitária. O pastor foi lá e encontrou uma ovelha. O que ele fez? Ele reuniu os amigos, ele reuniu os vizinhos. A mulher foi lá e encontrou a dracma. O que ela fez? Ela reuniu as amigas, ela reuniu as vizinhas. Por que fazer isso? Você vai gastar. Você percebeu como a mentalidade é outra? Na nossa mentalidade a gente diria assim: que bom, não tomei prejuízo, já achei a ovelha, já achei a moeda. Na mentalidade deles, isso é motivo de celebração, e celebração comunitária. O clímax das duas parábolas não é o encontro do que se perdeu, mas a celebração da comunidade. Amigos e vizinhos, amigas e vizinhas. O objetivo não é a busca apenas do bem individual, mas a restauração do grupo, seja das ovelhas, seja da moeda que volta a fazer parte do colar. A alegria é compartilhada publicamente, porque agora a honra do grupo foi restaurada. E isso é absolutamente o oposto daquilo que era a atitude dos fariseus, que buscavam proteger a honra do seu grupo, dos mais santos, dos mais puros, através da exclusão. E sabe de uma coisa? Tem muita gente nas igrejas hoje que tem exatamente essa mentalidade. Eu já vi, inclusive, vocês também já devem ter ouvido isso em algum momento da sua vida na igreja, que se fala dos que não são da igreja como sendo os de fora. Alguém deixou de frequentar a igreja, alguém parou de vir à igreja. Qual é o argumento? Não ficou porque não era dos nossos. Era convencido, mas não era convertido. Para de julgar o outro, deixa de falar bobagem. Aliás, você está com a mentalidade do fariseu, não é dos nossos. Essa é a mentalidade que separa, essa é a mentalidade que busca proteger apenas a honra do grupo através da exclusão. Jesus, nesse texto, propõe que a honra do grupo de Deus é protegida pela inclusão restaurativa. Por isso, nos dois casos, o texto termina com a mesma ideia: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelos 99 que se consideram justos e que acham que não precisam de perdão. E não se iluda, tá? Aqui tem ironia.
nessa expressão de Jesus, ele usa uma ironia. Esses 99 a quem ele se refere aí, é uma forma de dizer, essa é a mentalidade dos fariseus. Eles acham que são bons, mas sabe de uma coisa? Assim como aquela ovelha perdida e assim como aqueles pecadores e cobradores de impostos, também os fariseus precisam da mesma graça, do mesmo jeito, e não são parte do povo de Deus se não aceitarem essa graça. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que se consideram justos e não precisam de arrependimento. A frase de Jesus não é uma declaração sobre a perfeição de 99 pessoas, mas uma crítica muito clara à autossuficiência religiosa, que é a característica desse tipo de religiosidade dos fariseus e tão presente hoje em dia nas igrejas. A justiça que agrada a Deus não é aquela alcançada pela separação dos impuros, mas é aquela que se manifesta na alegria pela reconciliação. E esse é o significado de buscar a ovelha perdida. Esse é o significado de buscar a dracma perdida. E aí fica fácil de você entender porque Jesus é identificado como o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. O bom pastor vai atrás daquela que se perdeu. Por quê? Porque todas fazem parte do seu aprisco. E restaurá-la, assim como acontece com a moeda, faz com que haja alegria pela reconciliação. A verdadeira justiça divina, diferente daquela dos fariseus, é inclusiva e é restaurativa. Que possamos ter essa consciência e aprender com o que Jesus nos ensina nesse texto. Sua honra foi preservada. Não venceram o debate com ele, mas de uma forma muito gentil e com a chamada luva de pelica, ele deixou claro que aqueles que se julgavam acima dos outros precisavam da mesma graça, como nós hoje precisamos da mesma graça. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.